Bem, o Bloco de Esquerda é uma organização de que eu me sinto muito próxima, na medida em que, inclusivamente, eu sou membro, trabalhei durante alguns anos com o Bloco de Esquerda como independente e depois acabei por aderir. O Bloco de Esquerda é a organização política, o partido político que mais responde às minhas, digamos, esperanças. É uma organização jovem, nasceu em 99, é uma organização moderna, é uma organização europeísta, mas de esquerda, profundamente de esquerda, que nasceu de convergências à esquerda e que continua a procurar convergências à esquerda, porque verdadeiramente só essas convergências podem tirar o país, digamos, da situação em que ele se encontra e particularmente agora. É uma situação particularmente difícil. É verdade que há uma grande crise económica atual em Portugal. O FMI e o Banco Central, a Banca Central Europeia, vieram a Portugal para, pois, como se diz, entre aspas, para ajudar o país. Qual é a tua análise e qual é a análise do Bloco de Esquerda sobre esta crise? Ora bem, esta crise foi provocada pelas políticas que têm sido a ser seguidas há décadas em Portugal, pelas políticas económicas, pelas políticas fiscais, pelas políticas sociais e também pela forma como se está a construir a própria Europa. Agora, eu digo que a intervenção do Fundo Monetário Internacional, o empréstimo, digamos, concedido pelo Fundo Monetário Internacional e a União Europeia e negociado com a chamada Troika, o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia e o Banco Central Europeu, trata-se bem de um empréstimo, quer dizer que, contrariamente àquilo que é veiculado pelos órgãos de comunicação e pelos políticos, não se trata de uma ajuda a Portugal, trata-se de um empréstimo e de um empréstimo a taxas de juro agiotas. Na medida em que esses organismos, tanto a União Europeia como o Fundo Monetário Internacional, ganham uma margem enorme neste empréstimo que concedem a Portugal. Portanto, não se trata, o que é importante vincar é que não se trata de uma ajuda, trata-se de um empréstimo com margens de juro exorbitantes, que vão dar uma margem importantíssima. Aliás, há bem pouco tempo foram publicados os resultados do FMI com lucros bastante importantes. Ora, é necessário saber que esses lucros são fundamentalmente obtidos pelos empréstimos que o FMI concede a países em dificuldade. O que é que vai acontecer, o que é que poderá acontecer ao povo português e a Portugal se forem, por exemplo, se for o partido atual que está no poder ou, por exemplo, a direita a chegar ao poder, o que é que podem esperar os portugueses? Olha, eu vejo pouca diferença, por falar em partido atual no poder e aquele o mais à direita, quer dizer, eu vejo pouca diferença entre o partido atual que está no poder, isto é, o Partido Socialista, e a direita. Porque o Partido Socialista tem seguido até hoje uma política de direita. Para mim não há qualquer tipo de diferença. Eu não quero dizer que no Partido Socialista não haja pessoas que sejam de esquerda, que são realmente socialistas e que gostariam de ver desenvolver, aplicar uma outra política. Mas a política que tem sido seguida pelo Partido Socialista em Portugal é uma política de direita digna de um PSD e de um CDS. O que é que pode suceder a Portugal? Olha, eu poderia ir para trás e buscar os exemplos do que se passou com duas intervenções do Fundo Monetário Internacional em Portugal, nomeadamente a última, que foi em 1983. De que pouca gente talvez já não se lembre, quer dizer que pouca gente já não se lembra, se calhar, do pouca que gente aconteceu. Não só não se lembra, mas a situação era diferente, nomeadamente nós ainda não estávamos na zona do euro e tínhamos outras armas, como a arma da desvalorização monetária, que nos permitia desvalorizar a moeda e, portanto, poder acrescer as nossas exportações. Agora estamos no universo do euro, as coisas são completamente diferentes, mas eu penso que a melhor referência é olharmos para aquilo que se passa na Irlanda e na Grécia. Na Grécia, particularmente, depois de um ano, exatamente um ano após uma ajuda de 110 mil milhões de euros concedidos pela União Europeia e pelo FMI a Portugal, a Grécia está exangue. A Grécia vai ter de ter o novo plano de austeridade dentro do plano de austeridade. A taxa de desemprego grega é atualmente de 15%. Há um programa de privatizações importantíssimo levado a cabo na Grécia. Todos os contratos a prazo não são renovados. O desemprego aumenta. Os salários diminuem. As regalias diminuem. As pensões diminuem. O número de funcionários diminui. Não há crescimento. Os juros não diminuem. A dívida aumenta. Portanto, basta olharmos para o que se passa na Grécia para podermos imaginar o que vai ser
amanhã, Portugal. Eu digo amanhã, mas hoje já Portugal é um país que está exangue em virtude das políticas que têm sido aplicadas no nosso país. Nós temos atualmente 2 milhões de portugueses a viver abaixo do limiar da pobreza. Temos 2 milhões de trabalhadores precários, dos quais 900 mil falsos recibos verdes. Temos entre 700 e 800 mil desempregados oficiais, eu digo bem oficiais, um desemprego de longa duração importantíssimo, e temos a riqueza concentrada em 12 grupos económicos e 12 famílias que se comportam como os verdadeiros donos de Portugal e os donos saqueadores de Portugal. É esta a situação atual de Portugal, antes mesmo da aplicação das medidas da Troika. É verdade, tem havido uma política de austeridade em Portugal, e essa austeridade arrisca-se a aumentar. Quais são as alternativas do Bloco de Esquerda a esta política atual? Ora bem, esta política atual e sobretudo aquela que vai vir, portanto, a política atual, exatamente. Portanto, o grande problema de Portugal é um problema de repartição da riqueza. Houve um livro que foi agora publicado em Portugal recentemente sobre a repartição da riqueza na Europa, a repartição do rendimento na Europa, e Portugal aparece como o terceiro país da Europa onde há mais desigualdade na repartição do rendimento, depois da Estónia e da Lituânia. Portanto, nós temos políticas fiscais que estão a favorecer as classes mais abastadas da sociedade, as empresas, os bancos. Portanto, o papel redistributivo que devia assegurar a política fiscal não está a ser realizado. Não há um papel redistributivo na política fiscal. Portanto, nós finalmente o que é que fazemos? Nós estamos a fazer pagar aos mais frágeis o custo da crise. E eu queria assinalar também uma coisa importante, é que ouve-se falar muito no problema da crise da dívida soberana, mas na realidade não há uma crise da dívida soberana. O que houve e o que há é uma crise. O que houve foi uma crise financeira que foi desencadeada em 2007 com o problema dos produtos tóxicos nos Estados Unidos, da subprime. Houve uma crise financeira devido à irresponsabilidade da banca, e os Estados vieram socorrer a banca. E, por conseguinte, socorrendo a banca, provocaram o aumento do endividamento público. Portanto, e por vias de consequência, a crise da dívida soberana. Mas a crise da dívida soberana tem a sua origem na crise financeira e unicamente na crise financeira. Se não tivesse havido a responsabilidade dos bancos e se os Estados não tivessem vindo cobrir essa responsabilidade dos bancos, não se falava hoje numa crise da dívida soberana. Parece-me que é verdade, sim. E não devemos esquecer que que tu representas o Bloco na Europa, quer dizer, para a imigração, e quais são os problemas específicos que dizem respeito aos nossos compatriotas no estrangeiro? Ora bem, eu não diria que há problemas, claro que há problemas específicos, mas eu diria que nós temos o hábito e os próprios mídia e a informação e os próprios políticos e os próprios partidos políticos têm o hábito de considerar que a imigração é qualquer coisa à parte, que é estanque. Ora, na realidade, a imigração e os problemas ligados à imigração, claro que têm a ver com os diferentes países de acolhimento, mas têm também muito a ver com a política seguida em Portugal. Nós estamos altamente dependentes de tudo o que se passa em Portugal, nomeadamente agora a nova imigração, porque toda esta pobreza que existe em Portugal, e eu digo mesmo pobreza porque dizer números, dizer que há 2 milhões de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, dizer que há 2 milhões de trabalhadores precários, talvez isso não queira dizer muito, mas quando nós sabemos que o Banco Alimentar há anos e agora sobretudo está a trabalhar a ritmos que nunca trabalhou, que há escolas, como escolas na região de Lisboa, que abrem ao fim de semana para dar de comer às crianças, porque se aperceberam que se estiverem fechadas as crianças não comem em casa. Quando há fome em Portugal, quando os próprios imigrantes com I, aqueles que vinham trabalhar em Portugal, estão a querer sair de Portugal e os outros que poderiam vir a não querer entrar. Quer dizer, nós estamos numa situação em que os portugueses, para sobreviver, estão a ser obrigados a emigrar em massa.
Bom, eu queria aí retificar uma coisa que costuma ser dita, portanto o nosso governo durante bastante tempo, o governo PS ou PSD vai dar exatamente ao mesmo, tentaram dizer que Portugal se tinha tornado um país de imigração com I e não um país de imigração com E. Ora, é falso. Houve sempre uma corrente migratória muito importante. Já nos últimos anos em que Cavaco Silva era primeiro-ministro, havia já uma corrente migratória importante, mas ela aumentou enormemente nos últimos tempos e agora está a explodir. Porquê? Por causa dos problemas colocados pela crise, por causa do desemprego, por causa da baixa de salário, por causa do desemprego, fundamentalmente. Do desemprego e do trabalho precário. E nós estamos a assistir atualmente a uma corrente migratória que, apesar dela não haver possibilidades de a medir exatamente, é uma corrente migratória equivalente à dos anos 60. É por isso que eu chamo aos novos fluxos migratórios salazaristas. Efetivamente, eles têm a mesma amplidão do tempo de Salazar. Portanto, nós estamos a assistir aqui a um empobrecimento cada vez maior da população portuguesa, que para poder sobreviver é obrigada a sair de Portugal. Portanto, eu chamo isso uma expulsão dos portugueses de Portugal.